Olá, amigos. Deus não criou o homem para sofrer. Amigos do canal É Tempo de Oração, Deus não criou o homem para morrer. Deus não nos criou para que a gente viesse carregar sobre nossa vida, nossa casa, nossa família, sofrimento. Deus, ele nos criou para que nós venhamos viver feliz com a nossa família. Então, você vê aqui no livro de Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, Deus criando céu, terra, mar e tudo quanto aqui há que Ele está criando. Quando você, inclusive o homem também criado aqui no versículo 26, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando você chega no capítulo 2, você tira a sua conclusão de que realmente Deus criou o homem para ser feliz. Principalmente aqui, ó. Já começa assim, ó. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia e se tornavam em 4 braços. E aí aqui vem falando os nomes dos rios. Quando você chega mais aqui embaixo no versículo 18, aí você vê Deus dizendo assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Muito bem, você vê de que Deus, ele providenciou tudo para o homem, para mim e para você. Deus, ele providenciou tudo, certo? Para Adão, no caso, para Adão lá no início da história, da criação. Então o que acontece? Deus, a gente vê aqui que o primeiro homem, ele não foi criado para sofrer. Você vê que até o desfrute, de desfrutar, você pode comer de todas as frutas, de todas as árvores que estão aqui livremente. Deixa eu ver aqui onde parou aqui, o livremente. O livremente, no versículo onde fala livremente, é o 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, ele só ia desfrutar. Se olhar direitinho, Deus nem criou o homem para trabalhar, ele só iria desfrutar. Ele nasceu, foi criado justamente no sétimo dia, certo? Embora nas versões em português a gente procura ver de que dizendo que o Senhor descansou no sétimo dia, e é meio contraditório, né? Porque o Senhor descansou. Como que o Senhor descansou se ele não se cansa?
Se a própria palavra Bíblia também mostra que ele não se cansa. Na verdade, o que acontece? É essa dificuldade, eu já falei isso em algum outro vídeo aqui, mas de repente você não ouviu, ou se ouviu vai ouvir novamente, que essa palavra descansar, desfrutar, essa palavra, ela é o que mais aproxima na transliteração do hebraico para o português. Por quê? Porque não é bem descansar, senão fica contraditório, senão a Bíblia entra em contradição. Num lado da Bíblia diz que Deus não se cansa, no outro diz que Deus criou tudo em 6 dias, no 7º descansou. Então, a palavra que mais se aproxima na transliteração é descansou. Mas se você for se aprofundar, você vai tirar a conclusão que é desfrutou. O verbo não é nem descansar, é desfrutar. Deus, ele criou o homem para desfrutar. Não foi para trabalhar, para sofrer, para suar, para gemer, para carregar doença, para carregar problema social, problema família, problemas e mais problemas. Deus não criou a gente para isso. Você tem que entender de que são cerca de 8.000 palavras no hebraico, certo? 8.000 palavras no hebraico. Já para o nosso português, são cerca de 198.000 palavras, certo? Com essa reforma que houve de letras, da letra romana, da caligrafia, então passa a ser mais de 200.000, a cerca de 200.000 palavras português. Então, é claro de que tem muita coisa repetida que não se aproxima. Imagina, 8.000 palavras para 198.000 palavras, entendeu? Então, a palavra que mais se aproximou foi descansar, mas no original é desfrutar. Na verdade, Deus me criou e te criou e nos criou para quê? Para desfrutar. Só que Deus, ele deu o poder do livre-arbítrio ao homem dele escolher. Deus não fez uma imposição. Então escolha. Está aqui a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Escolha. De tudo você pode comer livremente, mas dessa aqui não toque. E foi aonde o homem tocou. Quando você chega aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, você vê Deus se arrependendo de ter criado o homem. Deus vê que o homem, ele é carnal. Deixa eu ler aqui para você. Olha aqui, 6. Capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, deixa eu pegar aqui. Você vê, a gente vê. É isso que eu queria que você chamar a atenção dos amigos. No capítulo 1, a gente vê Deus criando toda a criação, certo? E dizendo, determinando, capítulo 1, vamos fazer agora o homem. No capítulo 2, ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. No capítulo 3, a gente não sabe quanto tempo levou de um capítulo para o outro, a gente já vê o homem vacilando. Quando chega no capítulo 6, a gente já depara com isso aqui, E disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus, ele se arrepende de ter criado o homem. Deus, ele se arrepende de ter criado o homem, por causa da dureza do seu coração, do pecado, que escolheu o caminho errado. Que essa é a nossa tendência. Essa é a nossa tendência da nossa carne. Por isso que a gente precisa de alimentar o nosso espírito, viver pela fé. A gente precisa de Cristo para que nós possamos resistir ao pecado, resistir às coisas erradas, vencer, passar por cima de tudo. Porque o que trouxe a ruína para o homem, o sofrimento para o homem, foi o pecado. E é o que está acontecendo até os dias de hoje.
começou desde lá, do Jardim do Éden, até os dias de hoje. Você entende, amigo, por que você precisa de se converter dos seus maus caminhos, de voltar para o Jardim do Éden? Você está vendo por que você precisa de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, para poder você voltar a ter paz, a ter alegria, ter vida, ter saúde, prosperar, crescer? Você precisa, porque Deus ele não criou a gente para sofrer. Foi justamente isso que lhe chamou a atenção. Deus não criou o homem para sofrer. Quantas pessoas que elas estão dizendo assim: ah, meu Deus, até quando eu vou sofrer? Até quando? Eu nasci só para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer. Você nasceu para ser feliz. Agora, você tem que escolher o seu caminho para ser feliz. Você que tem que plantar hoje para colher amanhã. E vai ser as suas escolhas, as suas decisões. Então o recado é esse: Deus não te criou para poder você sofrer, certo? Vamos orar? Se você está sofrendo um problema familiar, casamento, família, financeiro, em qualquer área, eu quero que você entregue a sua vida ao Senhor. Você que ficou até esse momento aqui comigo, nessa mensagem, escreva aí: eu não nasci para sofrer. Determine, mesmo que você está sofrendo. Ah, mas eu já sofri. Eu não nasci para sofrer. Escreva aí, vamos orar. Eu não nasci para sofrer. Ou então você escreve depois da oração: eu não nasci para sofrer. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós determinamos, falamos com o Senhor: eu não nasci para sofrer. A gente vê aí no capítulo 1, o Senhor criando os céus e a terra, o mar e tudo quanto aqui há. No capítulo 2, a gente vê que o Senhor criou no sétimo dia. No sétimo dia o Senhor criou o homem, justamente no sétimo dia, que é o dia de descanso, que esse descanso é desfrutar. O Senhor criou a gente para a gente desfrutar da alegria, da paz, do amor, da bondade, da felicidade, da eternidade, desfrutar. Mas quando o pecado entra, vem através de Adão, então esse dia de descanso, ele realmente, o homem escolheu para que não viesse ser de descanso. E é por isso que é tanta gente sofrendo por esse mundo afora. Meu Deus, eu quero orar por essas pessoas que estão nesse canal. Se ela está sofrendo, se ela está com um problema no casamento, na família, um problema de saúde, financeiro, um problema em qualquer esfera da sua vida, Pai, em nome de Jesus, vá ao encontro dela. Eu peço que o Senhor abençoe esse dia, que esse dia para ela seja um dia muito abençoado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Graças a Deus. Amém? Você não nasceu para sofrer. Envia esse link, envia essa mensagem para alguém que está sofrendo e fala para ela, dizendo que ela não nasceu para sofrer. Até o próximo vídeo.